Educativa FM. Vamos compor aqui o nosso dispositivo. Tá. Então deixa eu te apresentar, né? Por favor. Lembrando que uma boa parte de vocês já teve contato, né? E além de ser representante do Arengue Vivo, do Instituto Arengue Vivo, é um dos organizadores, né, deste encontro aqui. Então, chegou cedo aqui, organizou mesmo do espaço. Então, Evandro, para falar de importante aqui, muito gentil. Obrigado, irmão. Obrigado a todos e todas. Boa tarde, primeiro. Eu sou Evandro Natural, sou assistente social, formação de graduação, sou médico e dirigente de recursos naturais de desenvolvimento local da região, depois da para ver se eu vou fazer as coisas certas, né? E a gente está começando esse debate, essa conversa, na verdade, e gostaríamos de mostrar primeiro a ideia e como é que a gente pensa o nosso território de intervenção, o nosso território de vida. Eu vou subir aqui só um pouquinho para poder ficar próximo dele. O território que a gente tem pensado, só meio para você aqui. Não, só. Esse é Belém, né? Aqui a Ilha do Mosqueiro, né? E Baixo Marcial, o território. E olha só, não, deixa o território um pouco. Não, mas deixa eu dar. Gente, esse foi o modelo de ocupação que a gente teve, né, durante toda a história de Belém. A imagem, ela, embora não atualizada, mas ela mostra o deserto que a gente está construindo como cidade, né? E o desenvolvimento urbano veio no processo de expansão, chegou aqui e barrou com a orla do rio. Mas nós enxergamos como Mosqueiro, as ilhas de Ananindeua, de Benevides, de Santa Bárbara, né, Maricuna, tem ilha, né? É a área verde que nós ainda temos aqui na região entre Ananindeua e Belém, né? E essa área é a área que também o desenvolvimento urbano vai em direção, né? Se nós não tomarmos uma atitude, não começarmos a discutir com a sociedade, com as instituições públicas, com as pessoas que estão aqui voluntariamente, que vieram porque atenderam os chamados, estão querendo entrar nessa luta com a gente, nós vamos ter nessa área verde que ainda resta, esse pedacinho do roteiro, a ilha de São Pilar, o Mosqueiro, que ainda tem todas as suas bacias hidrográficas ainda, né, funcionando e protegidas, nós vamos reproduzir o modelo que está centrado para todo o desenvolvimento que nós tivemos aqui na região metropolitana, que transformou quase tudo em um grande deserto, e o que ainda resta de área verde nessa área continental, né, de ocupação mais antiga, né, está sendo atravessado por grandes obras, né, com processos, né, que sem uma grande preocupação, né, com a preservação dessas áreas verdes, principalmente numa época de mudança climática. Então, a visão que a gente tem desse território é a visão que enxerga que esta área aqui, ela está absolutamente ameaçada com o desenvolvimento urbano ao longo dos tempos. A bacia do Arengue, tá certo? Vamos entrando lá. Tá? O Arengue também é aqui, o rio Maguari, ele entra e vem aqui. Aqui está o Parque dos Igarapés. Cadê? O Parque dos Igarapés. Não é aí. Aqui. O Parque dos Igarapés. Tá certo? Dentro dessa área, como falou o Guilherme, está previsto no plano diretor urbano, né, se pegar o mapa do seu, a criação de um parque que já tem esse nome, o Parque Arengue. Né? No final do governo, né,
passado, começou a se pensar algumas coisas, algumas ações, olhando para essa marca, mas o Parque Ariri, ele é Belém e ele é também Ananindeua. Proteger o lado de Belém, ele é importante, né? Mas proteger o lado de Belém sem proteger o lado de Ananindeua não vai resolver muito o problema do rio. Essa bacia hidrográfica, tá certo? Ela é enorme, né? Ela é enorme. Então, nós temos hoje, dessa bacia hidrográfica, temos 31% dessa bacia hidrográfica permeável e com cobertura vegetal. Tá? E a gente não pode perder aí um terço, né, dessa região que já foi tão afetada por ocupações irregulares, ocupações privadas irregulares, né? A expansão cada vez mais dos condomínios privados, né, que pressionam as florestas que a gente está aqui em Belém, né, pressionando as áreas de preservação permanente, que é exatamente aquilo que consegue proteger o rio, né? E esse modelo de desenvolvimento ele acaba por se reproduzir. Se vocês observarem, o Ariri é um rio, nesta parte ainda é um rio vivo, né? Ele vai subindo toda a extensão e vai entrando, e tem suas nascentes no município de Ananindeua e um pedacinho para dentro do município de Belém. Essa é a reflexão sobre a qual nós temos nos debruçado. Né? Por quê? Porque se existem problemas crônicos na primeira leva, né, e na área de expansão de Belém, esses problemas já são problemas estruturais que demandam milhões de reais para serem resolvidos. E nós temos um rio que ainda não virou canal, né, porque o São Joaquim também era um rio, e agora chama Canal do São Joaquim. E nós não queremos que seja um canal do Ariri. Nós queremos que o Ariri seja um rio com a força que ele tem, com os seus encantados, com as suas histórias, com as suas lendas, né? Com a sua cultura, com a cultura de um povo que convive com esse rio e que muitas vezes é invisível. A própria floresta aí é invisível para o desenvolvimento. E tem sido a relação, tá certo, de todos, né? Tem sido a visão de todos, de que a gente precisa proteger essas áreas e que precisamos fazer alguma coisa para a preservação desse espaço, e que seja um espaço não somente para a proteção, mas que seja um espaço para o convívio das pessoas, dos moradores que estão em torno do Rio Ariri e da bacia do Rio Ariri. Tá? Então, essa é a visão que a gente vem trazer para esse seminário, é isso que a gente tem que buscar nessa reflexão. Trabalhamos muito, não pensem que tem pouca gente aqui, as pessoas foram escolhidas a dedo, né, pensando no papel estratégico que pode ter essa campanha, dentro dessa campanha, e como é que nós podemos avançar em direção a ampliar o processo de organização da sociedade civil, e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Tá certo? Muito obrigado. Nós vamos fazer agora uma chamada para aqueles convidados e para os organizadores. Leandro. Quero convidar aqui para o nosso dispositivo o doutor Ibrahim Rocha, da Comissão de Diretoriedade da OAB. Convidar aqui a Rai Campos, do projeto Conectar Direitos e do Grupo Papo Verde. Convidar aqui o companheiro Raimundo Sena, representando o Instituto Eduardo Holanda. Convidar a Tânia Saraiva, do Fórum da Bacia do Paracuri. Por favor, tenha. Convidar aqui o Emerson Caldas, representando o deputado sindicato. Convidar aqui a Leila Palheta, presidenta do pessoal. Convidar aqui o Heleno Leal, do Conselho de Representante de Bairro da Comunidade do Pará. Por favor, Heleno.
Assessoria, a vereadora Vivi ainda não está, né? Assessoria daqui está chegando. Vamos guardar aqui o lugar da vereadora Vivi, tá? Pedir aqui para o Lula, que é do Fórum Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Bariri. Lula, por gentileza. Eu fiz a chamada dizendo que o Lula ia estar presente, né? Eu menti. E convidar aqui o André Farias, que é vice-diretor do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA. André, muito obrigado pela presença. E vou passar aqui a palavra para o doutor Ibrahim, por gentileza, doutor Ibrahim. A organização aqui será bem rígida. 2 minutinhos de máximo. Bom dia a todos. Bom, só o seguinte. Primeiro, só queria destacar que uma das coisas mais confusas em Belém é o aspecto fundiário. Você sabe muito bem que tem a questão aqui do terreno de Marinha, são 30 metros, mas ao mesmo tempo que essa região ela foi conhecida muito tempo como a capital das fazendas não depois. Então, tem alguns títulos aqui que são desligados ao depois. Muitas, até outras dessa história. E as outras vezes reconhecem a outra. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ver se o terreno foi feito no diagnóstico fundiário, como é que está a situação fundiária nessa região. E aí, eu acho que esse é o ponto. Nós temos que elaborar, nós temos que estou colocando que o nosso ponto de visão seria ser esse. Buscar a situação fundiária e ver os caminhos que a gente pode ajudar para destravar isso. Obrigado. Boa tarde a todos sejam bem-vindos ao nosso seminário. A gente sabe que o pauta aí já colocado, que é a criação do Parque Ariri. Como bem colocou aqui o professor, na verdade, Marginal, né, e eu também o Milton, que essa discussão da Parque Ariri já se arrasta por 20 anos dentro do plano diretor de Belém. Então, é importante que neste momento, inclusive, da COP30, né, um momento bastante salutar, né, na nossa cidade, na nossa Amazônia, a gente discutir aí a criação do Parque Ariri. Eu aqui representando, a minha formação, sou professora de Geografia, especialista em Geografia da Amazônia e também ativista, militante social, partidária, né, e aí, assim, representar aqui o Orientar Direito. Nos anos de 2020, foi rapidinho, que foi que chegou, né, deu todo esse passo para que a gente possa estar aqui. 2020, mais ou menos, fui convidada a participar do Orientar Direitos. E então, de lá para cá, só tem sido, diria assim, muito positivo, né, essa importância dessa construção aí dos nossos direitos enquanto cidadãos amazônicos, né, na discussão, inclusive chegando aqui ao Parque Ariri. Nós também, de 2021 para cá, a gente também travou a luta da discussão do Fórum da Bacia Hidrográfica, entre vários companheiros e companheiras aqui que fazem parte desse Fórum da Bacia Ariri. Assim também, como daí nós criamos o Conselho de Representantes de Bairro do Estado do Pará, o CRPC, e aí a luta continua. Saber dizer também da importância que é uma luta que de fato a gente pode alcançar o nosso objetivo. E já para finalizar, como disse bem o Evandro lá de lá, que disse, né, pode ser que nós não possamos até se apropriar, ou dizer, ou usufruir dessa luta, dessa conquista, mas a gente precisa discutir, deixando legado para futuras gerações aí que estão na nossa Amazônia. Obrigada e boa tarde, bom estar a todos. Quero convidar aqui a vereadora Vivi Reis, que acabou de chegar com o apoio coletivo aqui com a gente, por gentileza.
aqui, o companheiro Raimundo Lucena, vai fazer um joguinho em pé. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação imensa de participar desse seminário, que é um lançamento, né? Concretização, início da concretização de uma ideia, de uma luta. Eu sou morador aqui do Conjunto de Maguari, estou lutando pelo meu espaço também, né? Assim como aqui temos o Parque dos Igarapés, inclusive Nil. Ei, Nil, bora! Tu falaste aqui que teu pai fez a campanha da poliomielite, da vacinação. Eu participei da primeira campanha como voluntário em 1980, lá hoje é em Islândia, né? Na Vila Natal. Eu era técnico agrícola da SETAC, outros produzimentos. Então eu queria só também apresentar um pouco aqui o nosso IPEL, a nossa presidente aqui, a Flora de Campbell, e o IPEL é um instituto que leva o nome do irmão do Flávio Lalande, né, o Instituto Popular Eduardo Lalande, em homenagem a este jovem que era um grande também lutador e infelizmente faleceu numa circunstância muito traumática, né, num assalto. E esse nosso instituto a gente vem trabalhando há muitos anos já, junto às comunidades aqui dos bairros periféricos aqui de Belém, fazendo um trabalho voltado para a educação, para a leitura, e também estamos ligados à questão do meio ambiente. Eu queria agradecer a oportunidade de participar deste evento. Muito obrigado. Essa palavra aqui agora para a Tânia, representando aqui o Fórum da Bacia do Paraná. Olá, boa tarde a todos e todas. Como eu falou mesmo, de professora Bacia do Paraná, é proposta por atividade, por quatro unidades e duas por da vida. Sendo 60% da nossa idade, 100% na rua, também é idade, 90% para a idade, 100% para a idade, 50% da bem e 10% do parque deles, da bem. Essa é a distribuição das unidades que acontece, né? O bairro do Parapuri, até a região onde eu moro, e há muito tempo não tem um trabalho nem de mata-drenagem, nem de hidrodrenagem, que é um problema para a nossa cidade. Já houve investimento, inclusive eu fiz meu TCC de pós-graduação com o professor André Farias, também ali do orientador. Tirei excelente com ele na época, no FPA. E desde lá para cá eu faço a pesquisa com a pesquisadora pela UEF também. E desde lá para cá, os investimentos, na época, na de 68 milhões, e não aconteceu, né? Essa mata-drenagem, nem hidrodrenagem, que em outubro de 2024 abriu um outro lado, e em outubro de 2024 por 10 milhões direcionados para essa região urbanística da região, para fazer a mata-drenagem. E a gente tem que fazer o que? A fiscalização. Porque, de fato, esse dinheiro está chegando, mas a gente não está vendo ali naquela área. O que eles fazem no máximo a prefeitura vai lá e vai capinar, que não é nem da prefeitura, até então quando não chega nela, né? Mas esse dinheiro existe, precisa da população, porque ele é um problema muito sério. Porque temporariamente as pessoas vão chegar e vai fazer uma priorização dos espaços e vai todo ano tendo essa enchente, né? Então a gente precisa de um território que precisa ser ordenado corretamente, né? E isso não está acontecendo. Isso faz anos, eu sou criada, né? Ali, meu pai é de prisão, que já está aposentado, né? Então, conheço bem, vivenciei, né? Não é só uma questão, tem conhecimento empírico, não só científico da região, e a gente tem esse impacto na cidade, porque é um impacto que também fala da qualidade de água para aquelas pessoas, e não para as pessoas, para a gente, né? A gente vai pegar uma água ali, que mora na região da Aguda, a água que chega para lá na torneira é negra, ela é escura, é uma água escura, né? Então, a questão da água é uma coisa muito importante para finalizar,
finalizando a festividade, é muito importante. E o que eu posso dizer é que a gente tem dinheiro, tem 310 milhões, e a gente está aqui e pode fazer essa diferença. Temos que cobrar esse lugar. Falando aqui para ele, Lula. Boa tarde a todos. Falar do parque é falar da criação também, quando nós começamos o Fórum do Arinho. A intenção naquele momento era proteger o resto que tem ainda que veio na área da bacia. Só nós não tínhamos a ideia da dimensão do que era a bacia. Mas nós chegamos ao ponto de ver que nós estávamos pensando praticamente sozinhos, não tínhamos ideia do nosso entorno, né, com o Instituto desde que faz parte do Parque do pessoal do Parque dos Igarapés, o qual está puxando essa luta aqui, né, e outros que estão nos apoiando aqui. Hoje o fórum, nós numa discussão onde a gente via que a gente não tinha como buscar o objetivo que nós queríamos, nós procuramos dentro do seminário fundar o CRDC. Por que o CRDC? Porque nós não tínhamos, naquele momento, como buscar uma luta sem ter um estatuto, porque o fórum não podia criar estatuto, era isso que falava para a gente, e a gente criou o CRDC, que é do Estado do Pará, mas é o que agrega a todos os fóruns. Hoje nós temos criado 4 fóruns, são 4 fóruns, né? São 4 fóruns já dentro do CRDC. Nós temos a bacia do Paracatu, agora nós temos o Mata-Flores, né? O qual João não está aqui, mas é presidente, eu até conversei com ela, nós temos o Mundo, né? Que ali é a parte do lado cristal, aquela parte da Marmaia, que o companheiro não está aqui também, nós convidamos, mas não está aqui. Então, são esses fóruns que faz parte hoje do CRDC. Nós também tem um pessoal da Ilha de Marajó que hoje está com a gente. E é isso. O CRDC foi criado para dar sustentação aos fóruns. Certo? E o fórum está aqui, com certeza, lutando para que isso aqui dê certo, porque é o caminho que sempre nós sonhamos dentro do fórum. Tá? Muito obrigado. Eu quero fazer uma correção alimentar, né? Eu, como mulher preta, como mulher negra, falei que já era negra, isso está errado, gente. Não repita isso. A gente estava assistindo, não tem nada a ver com a cor, né? Eu quero corrigir essa carta para que a pessoa pense, como é que eu posso ter falado isso? De totalmente acompanhada, a gente tem que só corrigir, ok? Desculpa. Passar a palavra aqui para nossa companheira Leila, para Leila. Boa tarde. Primeiro agradecer pelo convite, agradecer a Lula, os demais sócios que nos acompanham na discussão, e falar da Bacia da Leiria, falar de vidas, falar de territórios, né? Porque a gente precisa falar que esse momento em que nós estamos falando que a COP30 está aqui em Belém,
no sentido das pessoas que estão discutindo. É muito importante o seminário, é importante o papel da liderança desse território. A companheira aqui de Coraci falou uma verdade, a gente vive um território, Coraci, onde a água não é própria para a gente beber, e não é só no distrito de Coraci, mas os demais distritos de Belém todos estão passando por isso, e ninguém fala, mas é bom a gente lembrar. A Cozampa foi medida, né? Então ela foi medida, muitos de nós aqui não teremos, eu tenho o privilégio de ter água tratada em nossas casas, e a gente vai pagar caro. E esse seminário é importante para discutir isso, o nosso papel como liderança, o nosso papel como moradores, e o papel do fórum, que tem um papel muito importante de fazer essa discussão e levar esse tema para todo mundo que mora nessa área. Gente. Eu acho que parabéns pelo evento, parabéns pelo espaço, e dizer que em termos de COP30 é muito importante, eu digo que é resistência a gente falar dos nossos territórios, das nossas vidas, nesse espaço aqui muito simbólico para todos nós. Obrigada. Eu queria passar aqui a palavra para o nosso companheiro Heleno Leal. Boa tarde a todos. O município de Belém, ele tem 14 bacias hidrográficas, são 14 unidades territoriais. E aí nós temos que ter esse discernimento. Unidade territorial é diferente dos igarapés e dos rios. Eles estão sobre as unidades territoriais. E cada unidade territorial dessa faz limite uma com a outra, só na cidade de Belém. E aí nós temos as 4 maiores unidades territoriais de bacias hidrográficas, que são o Tucum, o Una, o Ariri e o Paracuru. As outras 10 são menores. Mas o debate hoje, nós queremos estar focado para a bacia hidrográfica do Ariri. E aí nós queremos trabalhar essa questão da preservação do que ainda pode se proteger. E essa discussão, ela não pode ser uma discussão meramente empírica, do achismo, ou, digamos assim, pela simples preservação ou proteção. Nós queremos fazer uma discussão profunda, uma discussão que, por exemplo, hoje na COP30 vai se discutir a transição energética, que foi o tema da 29ª. E vai se finalizar na 30ª, a discussão da transição energética. E aí é onde nós vamos entrar para dar continuidade sobre a discussão dos créditos de carbono. A Amazônia não pode simplesmente ser protegida porque ela tem que estar em pé. Mas esses recursos naturais, eles devem ser capitaneados para serem investidos no próprio território. Porque nós não podemos proteger a Amazônia com o sentido de assegurar uma proteção do território, mas que não traga benefícios para o seu povo que resiste na luta pelo direito de habitar no território. Então imagine só, não teria lógica nós preservarmos algo que já é nosso, mas apenas porque outros países querem que fiquem preservados, mas nós não podemos usufruir do que é nosso. Nós temos que fazer este debate. E o Parque Ariri, nós que estamos nessa discussão, e vocês que estão aqui participando hoje, tem que ter essa consciência socioambiental. O retorno para o povo que habita no território. Não pode ser simplesmente a proteção pela proteção. Nós temos que observar que existe
povos que estão convivendo com a miséria, com a fome, com a extrema pobreza, e nós precisamos dar um retorno para isso. Um retorno assertivo. Um retorno assertivo. E quero registrar também aqui a presença da arquiteta urbanista